Gente, que tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava aqui louvando, o Senhor disse assim, na mão direita eu vou colocar uma semente de provisão. Aleluia. Uma semente que vai Glória a Deus. frutificar. Uma semente que vai multiplicar. Aleluia. E na outra chave, e eu estava aqui, meu Deus, que chave é essa? O Senhor falou assim, eu vou abrir portas. Eu vou dar caminhos para elas na oração. Vou dar caminhos para elas, porque eu estou tremendo. Aleluia. Sentindo a glória, a graça de Deus. Aleluia. A presença do Senhor está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus vai dar caminhos para nós e nós vamos ficar de boca fechada. Obrigado. Sabe aquela estratégia que a gente pede para orar pela vida de alguém que a gente não sabe mais nem como que ora? A gente não sabe nem qual o caminho que a gente tem que entrar para orar. São esses caminhos que o Senhor vai dar para nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Caminho na oração, caminho no falar. Porque tem gente que não tem prudência no falar. Amém. Deus vai dar caminho até no falar. Amém. Deus vai dar estratégia até no posicionar. Na forma de falar. Na forma da gente agir com as pessoas que são necessárias. Amém? Porque Deus vai ter conversão. Amém. Deus vai trazer conversão e salvação para essa igreja. Glória a Deus Deus. está trabalhando. Louvado seja Deus. Vidas serão transformadas. Amém. O que é conversão? É morrer o velho homem e chegar ao novo. Amém? A gente se despedir do velho para que o novo venha chegar. Aleluia. E Deus vai fazer isso através das nossas vidas. Quem somos nós? Pó e cinza diante da presença do Senhor. Mas quem anda conosco é o Todo-Poderoso. Amém. É o Senhor que fez os céus e a terra. E Ele tem caminhos para isso. De Gênesis a Apocalipse, Ele usa o homem. De Gênesis a Apocalipse, Ele dá caminho e dá direção aos homens. Aleluia. De Gênesis a Apocalipse, Ele fala com os homens. Amém. E agora não tem sido diferente. O Glória. Senhor tem dado caminho para nós. O Senhor tem falado conosco. O Senhor tem feito coisas grandes. Então Amém. vamos nos alegrar. Glória. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Amém. Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Hoje nós vamos para mais um culto, né? Saiu o 7º culto dos 12. Olha que tremendo. Amém. É Jesus escolhendo os discípulos nos 12 cultos. Se prepare, Deus está separando gente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Vamos entregar nosso coração, nossa vida na presença do Senhor no altar, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Amém. O tema de hoje é: você pode mudar a atmosfera em que você vive. Amém? Amém. Nós Senhor. temos esse poder. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu poder para pisar sobre cobras e escorpiões. Amém? Amém, Então Ele vai Jesus. nos dar caminho para mudar a atmosfera do nosso lar, do nosso profissional. Amém? Amém. E aonde quer que seja necessária essa mudança, o Senhor fará. Amém? Porque Ele é Amém. misericordioso. Glória a E Deus. hoje nós vamos aprender esses caminhos. Amém? Vamos abrir a palavra em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, que diz assim: você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci e você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Agora nós vamos para Efésios. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos para Efésios 2:2, que diz assim: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? Amém. Nós podemos entender essa palavra que Lúcifer, ele cuidava da atmosfera do céu. Ele era líder de louvor, ele era líder de adoração no céu. Amém? Amém. A partir daí nós podemos entender que ele opera em atmosferas. Louvado seja Deus. Amém. Todo mundo começando a entender. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então ele foi destituído da sua glória. Ele foi destituído do seu cargo. Amém? Amém. Ele foi destituído do céu para estar na terra, porque assim o Senhor o expulsou. E assim ele tem trabalhado também nas atmosferas, porque ele conhece como o céu trabalha. Amém, igreja?
Amém. Então nós precisamos conhecer o nosso adversário, porque ele conhece o céu melhor do que nós. Ele conhece a palavra, indo e voltando. Louvado seja Amém. Deus. A palavra diz que os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Nós vimos isso em cultos anteriores. Então, lá em Gênesis, nós podemos ver também que o Espírito do Senhor, antes da terra ser criada, pairava sobre as águas. Então, a nossa luta não é contra a carne e sangue, é principado e potestade, é o que atua nos ares. Amém? São as atmosferas que se levantam contra a nossa vida, a qual a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue sentir no corpo, a gente consegue sentir os contra-ataques na mente. Isso se torna físico na maioria das vezes. E nós precisamos nos levantar e conhecer o nosso adversário. Amém? Esse é o único adversário que a gente não pode se aliar. Glória a Deus. Esse é o único adversário que a gente tem que combater dia e noite. Amém? Amém. Então, uma atmosfera, ela vai desenvolver um clima. E um clima desenvolvido, ele vai desenvolver uma cultura naquele lugar, naquela família, naquela cidade, naquela nação. Existem pessoas usadas por Deus que beneficiaram, né, a nossa cultura. Os que criaram as constituições federais. Né? A gente pode ver que há uma liberdade ali, foi trabalhada a liberdade dentro da Constituição. Isso foi benéfico para nós, mesmo que a nossa Constituição esteja sendo massacrada, né, de uma forma estrondosa, mas foi uma ideia muito brilhante a qual o Senhor trabalhou na cabeça desses homens para fazer a Constituição Federal. Mesmo com tudo isso, nosso país, nós temos essa liberdade. Nós temos aqui no Brasil ainda essa liberdade de cultuar, de adorar, de falar o nome de Deus. Na China, não pode mais andar, você não pode, é proibido ter uma Bíblia, você não pode andar com a Bíblia debaixo do braço, você não pode falar o nome de Deus. É agora, gente, não é algo que vai acontecer, já está acontecendo. Muitos cristãos estão sendo mortos, né? Então, assim, hoje, para nós, vários lugares nesse país e em alguns lugares dos Estados Unidos já começou uma perseguição maior, mas ainda é permitido você louvar a Deus. Amém. Então, é benéfico para nós aprender um pouco de como o inferno trabalha e de como o Senhor também opera nas nossas vidas. Amém. Amém? Amém. E como essas atmosferas, elas trabalham. Algumas pessoas ficam perguntando, pastor, o que a senhora acha da legalização do aborto? A senhora ouve música secular? O que a senhora pensa dessa situação? Gente, tudo isso trabalha na atmosfera. A legalização do aborto, você está acabando com a vida de alguém. Um feto, quando ele já está sendo gerado, ele já tem uma vida, o coração dele já está batendo, ele já não está 100% formado, mas ele já tem uma vida, né? Amém, Jesus. E quando uma criança já nasce, mesmo morta, ela já tem um nome, Nath morto. Quando ela nasce com vida, recém-nascido, nascido pela lei, né? Mas mesmo quando ela nasce sem a fôlego de vida, ela já recebe um nome. Então tudo isso muda o ambiente. O que é que eu estou querendo dizer? O mundo, as atmosferas estão querendo suprimir aquilo que a Bíblia está trazendo para nós. Porque o mundo quer morte, a Bíblia traz vida. Amém, Senhor. O inimigo tem suplantado dor e Deus está trazendo alegria, Amém. refrigério, paz. Aonde nós dizemos é impossível, porque essa é a geração das impossibilidades. Deus não vai fazer, se Deus não fizer isso, eu vou morrer, não vai. Não, esse é o tempo a qual Deus tem levantado uma nação para crer, para viver aquilo que Ele escolheu. Amém. Gente, eu não estou falando de bênçãos financeiras, tem gente que só leva tudo para a área financeira. Deus trabalha no emocional. Amém. Quanto nós temos crescido. A gente estava aqui nos bastidores antes de começar o culto e conversando, eu falei, tem quanto tempo? Eu estou 7 anos de senador Canedo. Conheço as meninas 5 anos. Então, nesse período de 5 anos, Deus tem feito coisas tremendas nessa cidade. Pessoas que já passaram por esse ministério, pessoas que ficaram, outras não, mas Deus faz coisas tremendas. Amém, Jesus. Né? Deus tem operado e feito coisas lindas na nossa vida. Amém, porque Jesus. tudo que Deus dá de experiência para mim e para você é para que a gente domine sobre determinados assuntos. Deus não faz nada em vão. Amém. Se Deus permite você passar
passar alguma dor, alguma aflição, Ele vai te permitir dominar, porque você vai sentir o cheiro quando estiver perto de chegar. É verdade, amém. Né? Você sente que alguma coisa está errada. Eu conheço esse andar, esse desenrolar desse negócio. Não aceito, não. Então você se prontifica, ó. Amém. Então nós precisamos estar ligados nessa atmosfera. Amém? Amém. Algumas pessoas me perguntam sobre música secular. Não é que é proibido, não é que é ruim. O que eu sempre, quando a pessoa me pergunta, a senhora ouve música secular? Aí eu devolvo a pergunta: o que você ouve está te acrescentando? Se te acrescenta, ok. Se não é algo que vai trazer maldade, ok. Mas hoje está muito difícil para a gente ouvir algo que não seja deturpador. Hoje as músicas estão trazendo descarte de relacionamento, né? Cada vez mais o transtorno e a distorção do que é uma mulher. Então hoje está muito difícil de você ouvir verdadeiramente uma boa música. Não é que seja errado. A música foi criada no céu, mas Satanás também ele deturpa na terra. Ele sabe como trabalhar. E aqui nós vamos entender um pouquinho sobre de como a música ela atua no nosso emocional. Amém? Aqui também não é só palavra, mas aqui também é conhecimento para que vocês possam agregar. Lembrei daquela música que a gente ouviu que era na sua casa. Que era... Sim, a Ludmilla está me lembrando de algo agora. E eu tenho uma sensibilidade para certas coisas. E uma vez eu estava em casa e tinha um rapaz que morava de frente e ele sempre ouvia a mesma música. Só que a música não tinha letra. Sabe só aquela batida? E uma batida esquisita, toda vez que ele ligava aquele som me arrepiava. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não tem nada a ver, né? Porque eu não sou de ficar ligando ou de ficar observando. Mas eu comecei a sentir mal aquele negócio. E o Senhor começou a falar comigo. Aí tem o dedo do inferno. Gente, vocês não têm noção. Quem trabalha é quem conhece. Quem é teu inimigo sabe a tua fraqueza. Você pode ver que as pessoas que te machucam são as pessoas que conhecem o alvo. O marido que te feriu, ele sabe onde ele te fere. A mulher que te feriu sabe onde ela te fere. O amigo que te falou aquela palavra sabe onde ele colocou aquela palavra. Satanás, ele sabe trabalhar na terra porque ele conhece a tramitação do céu. E nós precisamos estar antenados, ligados. Nem tudo é o inimigo, nem tudo é o diabo, nem tudo é... Não é isso que eu estou falando. Estou falando para você ficar sensível, para você ter percepção dessa atmosfera, do que é e do que não é. Entendeu? Aí um dia a Ludmilla chegou, coincidentemente ele botou, eu falei, minha irmã, aí eu comecei a arrepiar. Eu falei, olha, Deus me falou, Deus me mostrou isso. Então, eu não sou muito de dizer, isso é de Deus, isso não é. Eu acho que cada um tem as suas escolhas. Mas seja sensível ao Espírito Santo para que ele venha te direcionar. É tão bom quando às vezes você acorda ruim e você vai orar. A oração faz isso, né? Ela muda o ambiente, ela muda a atmosfera. Se você vai triste, quando você sai de lá, você sai consolado. Se você entrar fraco, você sai de lá forte. Entra um gatinho, sai um leão, uma leoa. Louvado seja Deus. A oração faz isso. E nós temos esse poder de mudar o ambiente. Bota um louvor na tua casa. Tem louvor, gente, que não é só esse louvor antigo. Porque eu gosto de louvor antigo. Mas tem muita gente que não gosta de dar. Escolha outros louvores. Mas traz o Senhor. Deus precisa estar em um ambiente a qual ele se sente confortável e favorável para trabalhar. Amém. Aleluia. Como é que Deus, a nossa palavra nós aprendemos, nós vamos aprender hoje que a palavra também tem poder. A palavra tem poder. Aí você está na sua casa, vem para o culto, ora, Deus faz, não sei o que. Aí começa, Deus em nome de Jesus, aí chega lá, você põe. Vou trocar ele por outro, vou no seu... Você daqui a pouco está virando um delinquente dentro daquela música. As músicas hoje estão banalizando os sentimentos. Mas isso é pra gente que tem mentalidade fraca. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Se você começar a ouvir a mesma coisa, por que nós somos transformados? Porque nós estamos o tempo todo ouvindo a palavra de Deus. Deixa a gente ouvir outra coisa, se a gente não vai pro outro lado. Então nós precisamos selecionar. Amém? Então esse período está uma banalização muito grande das emoções, dos sentimentos, né? Que instigam a ruptura familiar, instigam o suicídio. Se não voltar eu morro. Se não me quiser, eu morro. Tem música que é assim. Tem gente. A vida é boa. Quando eu digo assim, amém, Jesus volte logo, porque a maldade está muito grande na terra. Hoje as pessoas não conseguem ter um estilo de vida, ainda que não seja o meu correto ou o seu correto, mas as pessoas não se respeitam mais. E nós precisamos estar dentro da palavra para entender até o que a gente fala.
Porque senão a gente vai estar ultrapassando o limite, porque nós estamos vivendo essa geração mimimi. No tempo, eu ainda peguei esse tempo, graças a Deus, onde o povo apelidava, chamava de Olivia Palito, de topo de amarrar onça, porque era pequenininha, baixinha, gordinha. E não tinha problema nenhum, não chegava em casa chorando porque alguém tinha me chamado de baixinha, de topo, de não sei o quê, de tanta coisa. Hoje ninguém pode falar o gordinho, o magrinho, a moreninha, porque já é bullying. Afirme a sua identidade no Senhor. Saiba quem você é em Deus. Isso aqui tudo vai corroer, vai virar pó. O que vai realmente valer é o que a gente tem dentro. Amém? Glória a Deus. Então a música ela tem esse poder de influenciar, de mexer com as nossas emoções. E tudo que altera o campo das nossas emoções altera o percurso e as nossas escolhas. Como assim, pastora? Eu estava lendo na internet, os estudos indicam que a música ela recrutaria estruturas do sistema límbico e paralímbico, e não apenas áreas corticais do cérebro. Nesse sentido, elas indicam que a audição da música agradável implica o recrutamento de regiões cerebrais relacionadas ao sistema da recompensa. É tão gostoso quando pelo menos, eu tenho criado esse hábito. Voltei, eu tinha parado, mas voltei. O hábito da leitura. Arrumei até lá em casa um lugar para ter o meu cantinho da leitura. Ali eu faço meu chá, ali eu sento, boto meu celular no modo avião. Trabalhar. Amém? Amém. Essa recompensa. A música te traz recompensa, a leitura te traz recompensa. E a parte frontal do nosso cérebro é onde está o sistema límbico. Que é o sistema límbico? Ele é responsável pelas nossas emoções, memória e aprendizado. Então tudo aquilo que vai passar pelo nosso cérebro vai ficar armazenado. Ainda que você não se lembre agora, futuramente ele vai lhe apontar. É isso que está falando. Então quando você... eu estava vendo um livro que ele diz assim... Os singles antigos, é um livro dessas pessoas que fazem propaganda com músicas, e um cara que ele é um publicitário, o Sérgio Campanella, diz assim: quando você tiver qualquer dúvida sobre o que dizer em sua campanha, cante. Olha só, cante. Como assim, pastora? Ela traduz perfeitamente a importância dos jingles em propagandas inesquecíveis. Quem é que lembra? Pipoca com Guaraná. Guaraná. Os mamíferos da Parmalat. Então são músicas que ficam na nossa memória. E a música ela tem essa influência muito grande. Essa atmosfera musical faz a gente ter o desejo de algo que a gente não quer, mas a gente quer ter. Não é? Nossa, será que é gostoso? Eu vou comprar. Nossa, será que é gostoso? Eu vou saborear. Cuidado com o que você tem ouvido, porque quando ouve vai para o coração, quando ouve vai para toda a área do seu corpo. Lúcifer, ele era líder de louvor e da adoração, mas ele foi destituído da sua glória. Ele perdeu um lugar ao lado do Pai pela sua ganância. Você acha que ele vai ficar parado? Porque o Senhor foi o único. Os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Lúcifer também não. Os únicos que são imagem e semelhança do Senhor somos nós. Amém. Louvado seja Deus, nós temos essa dádiva. Glória E o que te faz pensar que algumas músicas da terra não tem o dedo dele? Para e pensa. As mensagens subliminares que estão ali em filmes e tantas coisas. Amém? Amém. Então, se você é forte em Deus, você controla toda a atmosfera do ambiente. Eu acho engraçado que tem uma parte que é da pregadora, uma pregação da Camila Barros, e ela diz assim que a mulher, ela tem essa capacidade de trabalhar o ambiente. Se o marido acordar virado, não muda a atmosfera da casa, ela vai fazer, ela bota o louvor, ela vai na alegria dela, faz o que tem que fazer, o menino fica virado no 70 e ela continua lá, deixa ela acordar aí virada no girar, para ver se o sistema da casa não muda. Né? O marido já diz, ó, tua mãe tá daquele jeito, né? Todo mundo, ó, pianinho. Então você tem o poder de mudar a atmosfera aonde você quer mudar. Amém. Você tem postura para isso, você carrega o Espírito Santo para isso, para você transformar o ambiente aonde você chegar. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus, onde ele estava, ele impactava todo o ambiente. Então, aonde você quer e o que Deus quer é que nós possamos desenvolver um espírito forte em Deus para que nós possamos controlar essa atmosfera. Não é controlar de controle, mas
limpar o ambiente. Senhor, cheguei. Amém. Amém? Amém. Quem já ouviu aquela história? Disse, né? Fulano chegou. Geralmente eu chego, o ambiente muda. Quem sou eu? É o que eu carrego. Eu não tenho nada, Glória a Deus. mas o que eu carrego tem tudo. Amém. Então, onde você chega, as pessoas vão dizer assim, tem um negócio diferente, tu mudou. O que está acontecendo? É o que você carrega. Amém. Lá em casa é a unção do sono. Chegou alguém dando um soninho. Isso é porque não tem mais rede agora, quando tinha. Né? Tem uma ovelha que chega, dá logo um sono, cai pra cama, dorme, eu falei, mais. Amém. Né? Então Deus tem as formas de trabalhar. O seu ambiente muda. Não é o que a pessoa chega que ela traz, mas o que está em você que vai expandir. Amém, igreja? Amém. É o que está dentro de você que vai expandir. Daniel 1 ao 13. Nós vamos entender um pouquinho sobre essas atmosferas. Daniel 1,13 diz assim. 10, aliás, perdão. Daniel 10, 1 ao 13. Eu vou ler só 10, 13 ao 13. Amém? Daniel capítulo 10, versículo 10 ao 13. Que diz assim: Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado na palma das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras, é o quê? As suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender. Amém. Quando ele dispôs o coração a entender os desígnios de Deus, a entender e saber que só Deus podia fazer algo que ele não podia fazer. Amém. E se humilhar na presença de Deus. Foi por causa das suas palavras que eu vi. O próprio Deus estava falando com Daniel. Aleluia. Aí ele disse: mas o príncipe do reino da Pérsia, na Bíblia, simboliza rei da Pérsia, Satanás. Se interpôs e resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, Miguel, um dos príncipes das regiões celestiais que atua para batalhar no mundo espiritual, ele foi guerrear porque a bênção de Daniel Deus já tinha designado, só que Satanás entrou na frente. Aonde? Na atmosfera espiritual. Mas o Senhor disse: no primeiro dia que tu orou, no primeiro dia que tu se humilhou, no primeiro dia que tu compreendeu que eu posso, que eu sou, que eu faço, eu já te ouvi. Amém. Então, ainda que Deus não tenha respondido, o Senhor já te ouviu. Aleluia. Não há oração que Deus não ouça. Amém. A oração ela leva um tempo para ser respondida, outras são rápidas. Mas Deus não tem essa história, Deus não ouviu minha oração. Não existe isso. Deus não é surdo. Ele compreende até os nossos pensamentos. Amém. Então Ele ouve tudo. Então, se os ímpios são fortes em seus pecados, os crentes não são em sua retidão, então eles vão estar em trevas e as trevas vão prevalecer. E aqueles que são fracos andarão em volta das trevas. Então nós precisamos desenvolver um espírito forte para poder transformar o ambiente. Amém? 2 Coríntios, louvado seja Deus. 2 Coríntios 4, 16, 18 diz assim. 2 Coríntios 4, 16 ao 18 diz assim. Capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, e o nosso ser interior, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia. Amém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém. Se nos conformarmos com as coisas deste mundo, nós não seremos transformados pela renovação da nossa mente. Não vamos andar no tempo a qual o Senhor tem nos conduzido. E nós vamos andar pro lado das trevas, mesmo sendo crente, mesmo estando dentro da igreja. Amém. Porque tem muita gente dentro da igreja que não conhece a palavra. Tem muita gente que está ali anos. Eu vivi muito isso no início da minha conversão, foi uma das coisas que me indignou. Eu falei: não quero ser crente de banco. Eu quero viver. Se o Senhor me chamou mesmo, eu quero viver esse negócio. Eu quero ter essa intimidade, eu quero viver. E você vê aquela pessoa ali, anos ali sentada e tal, e assim, a vida parece que não muda. Não queira ser um crente ouvinte.
Você tem que ouvir, mas também tem que praticar. Amém. Você tem que viver, tem que sentir. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O teu Glória a espírito Deus. precisa ser forte em Deus para reinar sobre a tua carne. Nós somos os que renunciamos às coisas ocultas que há nas trevas. Temos que renunciar de propósito. Eu sei que eu tenho essa deficiência, pois eu vou colocar ela lá na cruz. A cruz tem um poder Amém. de tirar de ti todo o pecado. Se você entender o que é a cruz, quem está sobre ela, quem saiu dela, quem verteu o sangue e o porquê verteu, acabou a conversa, não tem espaço para trevas na nossa vida. Então, o diabo ele não vai nos forçar nada. Ele só vai trabalhar naquilo que a gente já deseja. Ele trabalha na área da sedução. Ele não tem poder de nos tocar se o Senhor não permitir. Lá em Jó nós vamos ver que quando ele quis tocar em Jó, ele vai se apresentar diante de Deus. Ele disse, e o próprio Deus diz assim: de onde tu vens, Satanás? Está lá em Jó. Ele disse: eu venho de passear e de rodear pela terra. Aí ele disse: vê tu, meu servo Jó, justo e fiel como ele, não houve nem haverá. Aí ele começa o quê? Mas tu dá tudo que ele quer. Ele tem demais. Aí o Senhor disse assim: então toque em tudo que ele tem, só não lhe tira a vida. Então até para ele tocar em nós, ele tem que ter a permissão do céu. Então muitas das vezes a gente acha: é o diabo, é o Satanás. Sim, ele, mas com permissão de Deus. Então tudo que acontece na minha vida e na tua, seja de boa, seja de mim, é o Senhor. Amém. Porque Satanás não tem controle na nossa vida não, quem tem é Deus. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. E quando ele chega para botar o dedo dele, é porque o Senhor quer trabalhar na nossa vida e trabalhar a nossa fé. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Amém? E o que ele pode fazer é te seduzir com algo que você já deseja. Mas lá nós vamos lá para Provérbios 18, 21 para entender um pouquinho. Que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, que bem a utiliza, come do seu fruto. Aqui bem utiliza, come do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder da língua. O que mata não é o que entra, é o que sai. É o que você fala, é o que você pronuncia dentro da sua casa, é como você verbaliza com seus filhos, é como você fala com a sua família, é o que você declara na sua casa. Amém. Não faça isso, não chame coisas ruins para sua casa. Esse homem é um vagabundo, esse menino não vale nada, isso não vai para frente. Para, elimina essas palavras. Senhor não está ainda no caminho, mas esse menino é uma bênção. Amém. Esse marido aqui vai ser uma bênção, ele é uma bênção. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a O poder Deus. da vida e da morte Amém. está naquilo que eu e você fala. Louvado seja Deus. A palavra está dizendo. Amém. Então entregue na cruz aquilo que te impede de ser renovado. Glória a Deus. Seja renovado pelo Senhor, seja forte em Deus. Foi por mim, por você que ele morreu na cruz. Amém? Amém. Amém. Tem muita gente que não consegue verdadeiramente seguir, ou verdadeiramente confiar ou crer, por julgamentos, por medo do que alguém vai pensar. Eu conheço pessoas que eu atendo que muitas das vezes não vêm com medo de alguém vai pensar, o que o outro vai falar. Quem sabe, Senhor, da sua caminhada é você. Amém, Jesus. É você e o Senhor que tem que saber aonde você está indo. Você não tem que se importar com o julgamento das pessoas. As pessoas não vão pagar teu boleto, as pessoas não vão te dar vitória, as pessoas não vão entrar na tua casa e resolver a tua vida. Quem vai te ajudar a alinhar a tua história é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Salmo 119, 89 vai dizer assim: louvado seja Deus. Eu gosto desse salmo. Salmo 119, versículo 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A palavra do Senhor ela está firmada no céu, e não no céu e na terra. Amém. O céu é do Senhor, mas a terra Ele deu para nós, filhos dos homens. E a palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará para Ele vazia. Amém. Lá em Isaías 55, 11, diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus está falando aqui com Isaías: a palavra que eu lancei vai acontecer. A palavra que eu lancei não vai voltar da forma que eu enviei, mas Amém. ela vai cumprir tudo aquilo que eu já ordenei. Glória a Amém? Deus. Então quando Deus fala, nós somos testemunhas e falamos, é tudo estabelecido aqui. Amém. A palavra diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Não é o que é ligado no céu que é ligado na terra, é o que é ligado aqui. O céu está pronto, nós só Amém. precisamos mover aqui, apertar o botão aqui na oração para o céu começar a movimentar. Amém, Jesus. Aleluia. Porque a palavra diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. E por isso é importante você falar na sua casa, na igreja, a palavra de Deus e não de derrota.
Amém. Quem são as 2 ou 3 testemunhas? Eu e Deus. Já tem 2. Amém. Então já está confirmado, é decreto. Abre a tua boca e começa a declarar bênção sobre a sua Amém, vida. Jesus. Declarar vida, saúde. Tem gente que só sabe murmurar. E aí, tá bom? Não. Nossa, hoje eu tô assim. Nossa, hoje nada aconteceu no trabalho. Nossa, minha vida não anda. Tem gente que eu paro até de falar, de perguntar. Porque, gente, contamina. Se você está em um ambiente a qual o que está em você vai trabalhar todo o ambiente, se você não tiver cuidado, o que está no outro também vai minar você. Aí você vai enfermar, você vai adoecer. Aí você vai ficar pesado, você não vai entender. Então nós temos que ter as nossas armaduras. Efésios 6, capítulo 10, está lá as armaduras. Amém? Então crie uma atmosfera na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você quiser que tenha essa atmosfera, a qual Deus se agrada e se alegra em estar. É tão bom quando a gente sabe que Deus se agrada, quando a gente sente a presença do Espírito Santo, ela é inconfundível. Aleluia, Jesus. Todo mundo sabe quando sente um demônio, quando vê uma coisa ruim, quando vê. Mas quando a presença de Deus chega é diferenciada, Aleluia. é inconfundível, não dá para igualar. Amém. Quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Deus, sabe quando Deus chega no lugar, no ambiente. Amém. Levítico 18:3 diz assim. Aleluia, glória a Deus. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não andem segundo o estatuto desses povos. Não existe harmonia entre Deus e o mundo. Ambos estão andando em direção opostas. Não estamos vivendo no céu. Neste momento nós estamos na terra. Nós estamos daqui, mas não somos daqui. Amém. Então o mundo e o Senhor vai chocar. Não vai funcionar. João 15, 18, 19. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. João 15, 18 e 19 diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor deixa claro de como será a nossa estadia sobre a terra. Precisamos parar de tentar nos encaixar no mundo ou de encaixar o mundo em nós. Não vai funcionar. Nós estamos na contramão do mundo. Não adianta. Os povos da igreja primitiva, sabe como os crentes antigos, os primeiros tempos, eles eram reconhecidos pelos romanos, por outras pessoas, não era pela vestimenta, era pelo estilo de vida. As únicas vestimentas diferenciadas naquela época eram dos soldados e os dos reis, para quem tinha um poder aquisitivo alto, os ricos. Mas todo mundo andava da mesma forma, os homens e as mulheres, aquelas rouponas, aqueles vestidão. Todo mundo andava por igual. Mas quando é que alguém reconhecia o crente? Não era pela roupa, não era pelo cabelo, era pelo estilo de vida. Amém. É a sua vida que vai falar por você. São os seus frutos que vai dizer quem você é. Amém, Senhor. Amém. Não adianta dizer, mas eu não estou na igreja, mas eu não me afastei de Deus. Eu não estou indo para os cultos, mas eu não me afastei de Deus. Tem gente que parece que tenta chegar perto da gente para se explicar. Os seus frutos falam por você, você não precisa dar satisfação para ninguém. Você só deve satisfação do Senhor. Amém, Jesus. Amém? Amém. Os frutos da vida de alguém vão ser reconhecidos. Amém. O estilo de vida dela. A vida dela está dando frutos. A obra do Senhor está dando frutos. A casa dela está dando frutos. A vida dela está sendo frutífera. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Agora nós vamos a Atos, capítulo 2. Atos 2,40 diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salve-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro fala de uma contracultura. Quando verdadeiramente você é transformado, mudado pelo Espírito do Senhor, ao invés de aparecer, você vai querer se vestir para cobrir. Quando você não conhece a Cristo, quando você não tem
uma identidade firmada, você sempre vai querer aparecer de alguma forma. Esses dias eu estava vendo um programa na Netflix, eu gosto muito de assistir essas coisas de etiqueta. Uma mulher dando aula de etiqueta. E ela pega vários casos. E ela pegou o caso de uma menina que andava com os seios à mostra, barriga de fora, roupa colada. E essa menina não se aceitava com o corpo, então com a pele que ela tinha. Então ela tinha um problema com ela mesma. Então ela disse que a forma dela se sentir bem é chamando a atenção para os outros notarem ela. Porque se ela andasse de outra forma, ela não seria notada. Então quando a gente se perde de quem a gente é, quando a gente não consegue se amar por quem somos, pela forma que Deus nos fez, Deus não fez ninguém igual, a nossa digital. Pode ter o cabelo igual, a cor do cabelo, a cor do olho, o tamanho, mas a digital é diferente, ninguém é igual a ninguém. E se a gente não se amar, não desenvolver esse amor paternal, saber que nós temos um Deus que nos ama incondicional. Ah, meu pai não me ama, mas Deus me ama. Amém. Ah, minha mãe não me ama, mas Deus me ama. Amém. Você tem um Deus que não abre mão de você por nada, louvado seja Deus. Amém. Se aceite como você é. Você está dizendo que Deus errou na hora de te fazer o seu corpo, a cor da sua pele. Cada um é bonito dentro da sua forma, dentro da sua forma, daquilo que Deus fez, amém? Amém. Então, glória a Deus. E ali, ela trabalhou a parte da psicologia dentro daquela moça. Então, quantas das vezes a gente olha para alguém e julga? Está precisando de Deus, precisando se reconhecer. Quando a gente conhece a Deus, a gente está no mundo, a gente só quer aparecer. Eu era assim. Que todo lugar, todo mundo me visse. Eu era as últimas a chegar no lugar. Por quê? Para todo mundo saber que eu cheguei. Eu tinha isso comigo. Nada a ver, pode, né? De gente que não tem o que fazer. Mas eu era as últimas, eu não gostava de chegar, não gostava de chegar cedo nas festas. Eu chegava por último, que era para todo mundo saber que eu cheguei. Pra quê? Hoje, se eu entro num lugar e passo despercebida, para mim é a melhor coisa. Eu ando desse canedo, eu digo, se eu quero encontrar ninguém na rua. Pastor, não tem jeito. Então, assim, quando você se veste lá atrás, quando você conhece a Cristo é diferente. Por que eu estou batendo muito investimento? Porque se você mudar o seu interior, tudo à sua volta, não é só roupa, não é só cabelo, é estilo de vida. Amém. O Evangelho é um estilo de vida. Amém? Amém. É verdade. Então você vai querer se cobrir, você vai querer ser discreto. Aonde você se vestia para aparecer, agora você vai querer se vestir para se cobrir. Você não vai querer entrar numa atmosfera onde o nome do Senhor é usado em vão. Você não vai querer estar em ambientes onde esses ambientes têm pecado e tem situações que causaram as marcas nas mãos e nos pés do teu Cristo. Amém. Amém, Senhor. É assim que a gente tem que pensar. E essas coisas estão sendo usadas para entreter muito de nós aqui hoje. E muitas das vezes está se passando despercebido. E nós precisamos atentar. Abraão saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela, por causa de uma revelação divina. Está todo mundo acompanhando? Está todo mundo comigo? Está todo mundo ligado? Amém? Glória a Deus. Então Abraão, ele saiu por causa de uma divina revelação. Ele não conhecia Deus. Ele não ouviu falar de Deus. A Bíblia diz que ele ouviu. Feliz é aquele que crê sem ver. Amém. É verdade. E ali, junto com Abraão, estava quem? Ló. Mas quando os criadores de gado de Abraão começou a se engalfinhar com os criadores de gado de Ló, Abraão disse assim, não é bom que a gente permaneça no mesmo ambiente. Olha que percepção. Antes de ter uma confusão grande, ele já observou e disse, escolhe para onde tu quer ir, Ló. Porque se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha a sabedoria. Tem gente que espera o negócio entornar. Tem gente que espera o caldo ferver. E Abraão não, ele teve sabedoria, ele teve visão. Uma pessoa com o direcionamento de Deus é diferente. Verdade. E ali houve aquela separação. E Ló cresceu, foi abençoado, porque quem anda com quem é abençoado é abençoado. Amém. Quem anda com quem é espiritual é abençoado. Amém. E toda vez quando você anda com alguém que é carnal, vai chocar o espiritual. Por isso que a Bíblia diz, quem é da carne vai entender as coisas da carne. Por que hoje certos assuntos já não enchem mais os nossos ouvidos? Coisas que a gente sentava em rodas para falar, para bater papo, hoje já não enche mais. Então quando você junta o carnal, o espiritual vai chocar. E a palavra vai dizer que Ló, ele decidiu armar suas tendas nas planícies de Sodoma. E ele deu uma longa olhada. A palavra vai dizer que ele olhou e viu Sodoma de longe. E ele disse, eu quero ficar ali.
eles já tinham passado por ali e sabiam que ali era uma terra de pecado. Ele sabia que aquele lugar não era um bom lugar, era um lugar que tinha muita maldade. Então, como ele poderia passar ali e desfrutar de uma terra que era frutífera, sem ser pego pelo epicentro da sua maldade? Não tem como você comer o ovo sem descascar ele. Então, se você comer ele com a casca. Mas se você comer o dente, você tem que descascar. Amém. Não se come o milho com as palhas, tem que descascar. Então tem certas atitudes, nossas escolhas nossas que vão fazer uma grande diferença na nossa caminhada. Então ele armou as tendas na planície e começou a desfrutar daquele lugar sem entrar. Mas aparentemente parecia um bom plano. Capítulos depois, lá no capítulo 19 de Gênesis, a palavra vai dizer que ele já estava com a casa dentro dos portões da cidade. Então o cara que morava na planície já estava dentro de uma cidade a qual ele não queria entrar. Está vendo como é perigoso as nossas escolhas sem direcionamento de Deus? Ele poderia ter sabedoria e falar, não, Abraão, não quero me separar de ti. Porque quando a pessoa tem visão, quem anda com gente que é de Deus, ele vai chegar onde Deus quer. Quem anda com gente que só quer se desviar e só quer crescer e não quer saber do dono da bênção, vai perecer. E ele não foi bom porque ele não teve misericórdia, Deus não teve misericórdia de Ló. E a palavra vai dizer que Ló já estava migrando para dentro da cidade. E partindo disso, o seu coração vai te afetar. Porque tudo aquilo que te faz fazer uma escolha errada vai afetar o teu emocional, vai afetar o teu coração, vai afetar a tua mente. Toda escolha errada, ela tem um preço. Todas as nossas escolhas e renúncias, ela tem um preço bom e ruim. Né? Então nós precisamos estar atentos. E depois que Ló se afastou, a vida de Ló virou um caos quando ele se afastou de Abraão. A vida dele começou a qualquer confusão. Aí foi obrigado Abraão a entrar no meio, interceder a Deus, porque se não fosse a intercessão de Abraão, ele tinha morrido lá. Porque não foi uma escolha dele para lá. Abraão não disse nada, ele não foi pedir conselho para Deus. Abraão falou, onde tu vai, pode deixar que eu vou, porque ele ia seguir a direção de Deus. Agora Ló não. Ló não queria saber de direção de Deus. Ele escolheu o lugar que era frutífero. E nem tudo que aparentemente é bom aos nossos olhos é para nós. Amém. Nem tudo que está dando fruto muitas das vezes é bom para nós. Porque lá no epicentro, lá no meio, a maldade vai se espalhar. E foi o que aconteceu. Aí Ló chega lá, a maldade está lá, a prostituição está lá, a lascívia, a luxúria, a malícia. Chega os anjos para tirar Ló, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E o povo que está lá queria coabitar com os anjos. Absurdo. As pessoas perdem a noção, estão cegas, o pecado é cega, porque a carne grita. Então tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor vai afetar nossas escolhas. E quando a gente acaba se distanciando da presença de Deus, a gente acaba chegando perto de tudo aquilo que a gente lutou para renunciar. Então cuidado com as suas escolhas. Você tem lutado para renunciar, lutado para estar na presença, não desista, continue. Louvado seja Deus. Amém. Não pare, não é hora de parar, é hora de perseverar. Glória a Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz assim: e reduzindo, nós estávamos em Gênesis 19, nós estamos no Novo Testamento. Nós estávamos no início, lá no Velho. E nós vamos ver o quanto o Velho e o Novo Testamento não tem como, não existe um sem o outro. Tudo que nós estamos lendo, eu não sei se vocês estão percebendo, são livros que se coadunam, que se completam. E a palavra vai dizer, e reduzindo cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-se a ruína completa, tendo-os posto como exemplo do que viria a acontecer com os que viessem impiamente. O que Deus está dizendo? Serviu de exemplo para o que vai acontecer na sua vida com as suas escolhas erradas. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles subordinados. Porque esse homem justo, pelo que viu ao ouvir, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Quantas das vezes no seu meio profissional você vê obras iníquas? Quantas coisas você está no meio? Se ela não te incomoda, você está dentro do seu campo missionário. Mas se ela te incomoda, é porque você está escolhendo quem próprio para você. Amém, igreja? Amém. Quando você abre uma atmosfera
que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida, começa uma grande tormenta. São portas que se abrem. Então, por isso que você precisa trabalhar nessa atmosfera. Pessoas legalistas vão dizer, sejam santas, para poder estar naquele grupinho de santidade. Mas Jesus diz assim, separem-se, porque o que o mundo tem para vocês não é o que eu tenho para vocês. O que eu quero com vocês é intimidade. Amém? Amém. Há uma imensa diferença. Não se trata de desistir de algo, mas de se conseguir algo baseado nas nossas escolhas. Então, você pode estar num lugar cheio de iniquidade. Você pode estar numa atmosfera ímpia, mas você pode estar mesmo dentro dessa atmosfera em chamas de Deus, cheia de Deus, cheio da presença. Amém. Quanto mais você tem de Deus, menos as coisas externas vão influenciar na sua vida. Glória a Deus. Amém. 1 Tessalonicenses 5:22. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Diz assim: abstenham-se de toda forma do mal. Abstenham-se de toda forma do mal. Efésios 5:11. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Faça uma auditoria na sua vida. O que você tem assistido, o que você tem ouvido, suas escolhas têm trazido para perto ou para longe de Deus. Há problemas que nós mesmos trazemos para a nossa caminhada e a gente põe a culpa em Deus, põe a culpa em tanta gente e a gente não consegue ver que é a gente que trouxe. Tudo faz parte com quem nos envolvemos, assistimos, as pessoas com quais nos relacionamos. A sua casa e a sua vida deve ser uma atmosfera separada para Deus. Tem pessoas que a gente gosta de conversar, de vir à noite. Eu tenho pessoas assim, que a gente começa a falar, o céu abre. E começa Deus falar e fica aquela coisa bacana, aquele ambiente gostoso. É isso que você tem que trazer para a sua vida. E isso não é um conto de fadas, é algo que é físico. É algo que existe. O problema é que você está andando em lugares errados, com pessoas erradas, crendo nas coisas erradas. Louvado seja Deus. Amém. A gente se diverte, a gente marca um almoço aqui, você não tem noção do que acontece. Deus fala, a gente ri, a gente brinca, a gente come, mas é tremendo o que Deus faz. Essa é a comunhão de estar perto de pessoas que falam de Deus para você, que vão alegrar o ambiente da sua casa, que não vai ser peso. A pior coisa é quando você quer que o ambiente seja uma festa, é que ele termina numa confusão, termina numa briga, por causa de coisas externas. Então nós precisamos trabalhar o ambiente da nossa casa, o ambiente, o meio que a gente vive. Entendeu? É muito gostoso a gente poder desfrutar disso, de estar ali. Quantas eu sou fruto de revelação, de estar em meios assim, de ambiente, de pessoas falarem assim, olha, Deus vai fazer isso, fazer isso. Você fica tão cheio que você nem se lembra do que você viveu lá atrás. Amém. Você não quer outra coisa, não se a presença. Isso não é fanatismo, é deleite. Eu saio, a gente sai, come no restaurante, viaja, mas o nosso deleite maior está na presença do Senhor. Amém. Eu não troco a presença do Senhor por estar em nenhum outro lugar. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, pastora, você não sai. Gente, a atmosfera da minha casa é tão gostosa, é tão boa que eu fico ali horas, nem vejo. Às vezes o Edgar entra, sai, eu nem vi que ele entrou e saiu, eu estou ali. Amém. Conversando com Deus. Quando a gente cria esse hábito, fica gostoso, é uma companhia. Deus, ele é companhia, gente. Quando você entende e sente que é real, não tem como ser diferente. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ficamos atentos a essas atmosferas. Amém. Agora nós vamos para 1 Pedro 1,15. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 1,15. Diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Estamos quase acabando, tá? Porque está escrito: sejam santos como eu sou santo. A conduta aqui, ela versa sobre comportamento. Santo vem da palavra kadosh, o hebraico kadosh, que significa separar, pureza, corte acima de algo. Santidade é uma pureza que transcende, ela vem de dentro para fora. Amém. Por que as pessoas dizem assim, mas a pessoa tem que mudar a roupa, a pessoa tem que mudar cabelo? Gente, por que nós estamos pregando tanto santidade? Por que nós estamos falando tanto da palavra? Tem muita gente que diz assim, pastora, fala sobre a família, pastora, prega sobre a família, sobre o profissional, sobre o financeiro. Eu tenho que pregar primeiro para você. Amém. É você primeiro que tem que ter um encontro com Deus, porque quando eu for pregar sobre essas outras coisas, quando a gente trabalhar essas outras áreas, você vai estar forte
Deus. Amém. Porque o que adianta eu trabalhar na sua família, sendo que muitas das vezes a doença está em você, a maldade está em você, a negritude está em você e você está olhando só os outros. Amém. Então não adianta eu falar de marido, de mulher, de filho, se muitas das vezes você não sabe nem quem você é, você não se reconhece em Deus, você não conhece a sua identidade. Então é por isso, essas coisas que o Senhor me colocou desses 12 cultos, é para trazer essa identidade para vocês. O que é santidade, o que é glória, Amém. o que é presença. Glória. Onde é que está o velho, onde é que está o novo. Se é igual, se é diferente, nós temos trabalhado tudo isso. Louvado Amém. seja Deus. Glória a Deus. É isso que vocês precisam entender. Tratem primeiro de vocês. Amém. Cuidem primeiro de vocês. Amém, Jesus. Nós vamos falar sim sobre as investidas na nossa família, né? Quem é o faraó de hoje? O faraó de hoje são essas ideologias de gênero. É verdade. São as coisas abusivas que estão na nossa cara, das pessoas quererem decretar como que nós temos que viver nossa vida, nossa casa, nossos filhos, como que nós temos que educar. Amém, Jesus. Né? Agora já saiu esses dias uma notícia que agora as crianças têm autorização para fazer mudança de sexo, pelo amor de Deus, estão acabando com a infância. É verdade, Jesus. Então nós precisamos nos reconhecer que quem lidera a nossa casa somos nós. Amém, Jesus. Nós não podemos mudar as escolhas dos nossos filhos, mas quando a gente conhece a verdade, nós vamos poder lutar contra através do que? Da oração. O nosso embate é de joelho. Nós vencemos as nossas guerras é de joelho, não é batendo de frente. Nós só podemos aconselhar. Agora, uma criança que não sabe o que é certo, o que é errado, que não tem noção, que vai no oba-oba, se você der para ela fel e disser que é mel, e der tudo aquilo ali para ela na vida inteira, se ela comer um açúcar, ela vai achar que mel é fel, que fel é mel. Criança é puro, gente, não sabe de nada. E estão querendo acabar, deturpar com a infância das nossas crianças. Então nós temos que nos posicionar como igreja assim, saber quem nós somos. Amém. Porque vai partir de mim, de você que é pai, que é mãe, que é irmão, que é tio, que é tia, que é vó, que é avô. É nós. Essas palavras aqui que estão sendo trabalhadas é para nós. Amém, Jesus. Para nós, no ser humano. Para depois a gente expandir, ser cheios para nossa casa. Porque o que adianta a gente falar se a gente não vive? Como é que nós vamos corrigir o nosso filho se nós não vivemos? E a primeira coisa que ele vai dizer, que autoridade? Você não vive? Comece transformando você. Amém. Transforma sua mente e seu coração. E quando você for transformado, tudo à sua volta. Porque que a palavra está dizendo aqui, ó. A santidade, ela transcende, ela vem de dentro para fora. Porque quando as leis de Deus e os caminhos de Deus são os seus caminhos e as suas leis, tudo muda. Amém, Jesus. Porque não precisa ninguém dizer que a tua roupa está curta, que a tua palavra está feia, que tu tem que ter comportamento no lugar, que tu tem que parar de falar palavrão. Quando você começar, Deus começar a entrar em você, você mesmo vai se corrigir. Ninguém precisou falar para mim da minha postura, do meu comportamento, das minhas escolhas, das minhas roupas. O próprio Espírito Santo tratou comigo. Assim não te quero assim. Assim eu me sentia constrangida, ninguém falava nada, eu me sentia constrangida. Então isso é mudança de comportamento, mudança de hábito, estilo de vida. Quando o Senhor começar a agir na tua vida, não vai precisar ninguém dizer. O próprio Senhor vai trabalhar aí. Amém? Amém, Jesus. Então trabalhe em você, pegue isso para você. Amém. Amém? Amém. Isaías 55, 8, 10. Um pouquinho, gente, um pouquinho, que hoje a palavra é um pouco extensa mesmo, mas vai dar certo. Tá bom? Todo mundo comigo aí? Amém. Glória a Deus, aleluia. Isaías 55, 10 diz assim: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, quem é que dá? Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei. Amém? Glória a Deus. O que Deus está dizendo para nós aqui é que Ele está te convidando em um nível de santidade muito grande. Ele está te convidando em um nível de santidade. É que Ele está dizendo, porque lá no 8, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. O que Ele está dizendo, vem para mim que eu vou te ensinar meus pensamentos, vou te mostrar meus caminhos. Amém. É isso que Deus está falando para nós. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, a escolha é sua. Se você quer seguir a Deus aonde Ele for, se você quer estar fora da presença, Deus, Ele recompensa a fidelidade e a justiça. A responsabilidade e o reconhecimento tem que ser merecido e nunca exigido.
Lá em Ezequiel, no capítulo 49, do 12 ao 16, vai falar de sacerdotes e vai falar de ministros. O próprio Deus está dizendo aqui, os sacerdotes que não seguiram o mundo, eles vão ministrar a mim, mas os sacerdotes que saíram e foram acompanhar quem não devia, vão cuidar da casa. Muitas das vezes os teus erros nas tuas escolhas não impedem de servir a Deus, mas vão te atrasar no tempo do teu crescimento. Não é sobre cargo, é sobre crescimento espiritual, é isso que Deus está dizendo. Amém. Quanto maior a intimidade, maior a afinidade. Então a escolha é sua. Amém. Você quer ser sacerdote por excelência e obediência e entrar nos atos? Ou você que só quer ser um ministro para estar observando, vendo se está limpo, trazendo copo, trazendo água? Vamos trazer isso para o espiritual. Amém. Nós estamos falando de cargo, nós estamos falando de espiritual. Tem que sair do raso, começar a entrar no profundo com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. A responsabilidade, o reconhecimento, ele tem que ser merecido, ele nunca exigido. E Deus tem essa sabedoria. Então não é sobre cargo, mas o quanto você tem do Senhor. Amém? Amém. Não despreze o meio que você está. Não abra mão de viver uma experiência com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. O que você procura vai encontrar você. Recebeu? O que você Amém. Procura vai encontrar Amém. você. Santidade não se percebe de longe. A santidade ela se percebe convivendo. Se você verdadeiramente quer conhecer alguém, observe a conduta, observe a postura, observe, como ela se relaciona. E vai ser maravilhoso o que Deus tem para fazer. Santidade, gente, é o suficiente. Porque a santidade vai te levar a um nível de intimidade. E a própria intimidade vai te transformar, vai te sarar, vai te curar. Coisas que ninguém tem o poder de entrar aí para fazer, mexer, tirar, Deus vai fazer. Amém. Porque só Ele pode. Tem muita coisa que eu não sei da vida de vocês. Mas vocês entrem em oração e o Espírito Santo vai lá trabalhar, vai limpar, vai sarar. Isso é intimidade. Amém? Então, Amém. a santidade, ela não é uma ostentação. Porque tem gente que diz assim, mas os crentes se acham santos. Não, a gente tem um respeito à divindade do Senhor. E a gente sabe o que a gente está carregando e o que a gente está buscando. É diferente. Glória. O que a gente tem para ostentar. A gente não quer ostentar. Pelo contrário, quanto mais eu recebo de Deus, menos eu quero estar no meio de gente, menos eu quero aparecer. Eu vim aqui dia de culto, eu comecei os cultos online, porque muita gente estava pedindo, pastor, eu quero acompanhar os cultos, eu quero estar assistindo online, às vezes eu não estou presente, mas depois eu assisto. Eu, por mim, nem merecido. Porque quem tem que aparecer é Ele. Amém. Mas é uma forma de propagar o Evangelho, louvado seja Deus, glória a Deus. Amém? Então Jesus, ele não quer a sua opinião, ele quer a sua obediência. Amém. Santidade é um estilo de vida. Faça acontecer com o que você já tem, o que você já sabe. Tem gente que acha que assim, eu escutei antes do culto começar. Mas você é pastora, você passa o dia lendo e orando. Tem gente que começou antes do que eu e está muito mais avançado do que eu. Então não é sobre a quantidade de tempo, mas o que eu carrego. Amém. O que Deus tem para fazer na minha vida. Porque Deus, na vida de cada um, ele tem uma forma de trabalhar. Aperto, vocês apertam. Espreme, porque se não fizer, quem vai fazer? Vocês precisam estar preparados. Para quando Jesus chegar, vocês não ser pegos de surpresa, para vocês terem um estilo de vida melhor, para vocês terem saúde. Esses dias, hoje mesmo eu ouvi, falei, meu Deus. Eu estava com a Jéssica, ela disse, pastora, depois que a senhora orou, ela foi detectada 2 pedras nos rins. Naquele dia nós oramos aqui por ela. E ela disse, eu não senti dor mais. Amém. A pastora estava assim, insuportável. Glória a Deus. Então você vê Deus fazendo isso, não tem preço. Não tem preço. Amém. Você vê Deus na sua vida, isso é fruto. Fruto da sua vida com Deus, fruto de intimidade. Amém. De você, mãe. Não pense que é só o pastor, não, você é mãe e pai. Se vocês soubessem a autoridade que vocês têm sobre a casa, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, vocês não estariam perdendo tempo. Amém. Levanta a mão e a autoridade. É no nome de Jesus, não é no nome de outras coisas, não é no nome de Jesus. Porque é no nome dele que nós temos o poder. Ele nos deu autoridade. Foi o único que nos deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Amém. Ou seja, demônios que atuam por aí. Ele nos deu, foi ele que nos conferiu, não foi ninguém. Porque ele tem a chave da vida e da morte na mão. Ele rompeu a morte. Amém. Então ele tem essa autoridade para nos dar. Então começa a guerrear pela sua casa, a declarar. Amém? Aleluia. Então santificação é paz. No limite da tua espera o Senhor tem nos visto. O Senhor tem visto a tua espera, tem visto a minha espera. Ele sabe o que a gente precisa. Glória. Então Deus cuida de mim e de você. Ele não busca ter você só para ter você. Porque eu tenho um seguidor. Não, meu filho. Amém. Quem é que ama um filho condicional e não quer ir perto? Esse Deus, ele cuida de nós. E essa nossa busca ela terá um mover no céu e uma manifestação na terra. Amém. Porque muitos de nós estamos aqui testemunhando.
Porque nós estamos em oração. Está movendo o céu e manifestando na terra. Não é por merecimento, é favor de Deus em nós, é graça. Amém, igreja? Amém. É graça. Amém. É graça. É favor imerecido. É Glória misericórdia, é compaixão. Amém? Amém, Glória a Jesus. Deus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Todo mundo ficou até o final. Oh, glória! Glória a Deus. Vamos ficar de pé para encerrar. Bendito é o nome do Senhor. Passamos hoje mais um tiquinho. Mas é porque hoje a palavra foi bem extensa. Amém. E eu queria trabalhar essa atmosfera para que vocês possam, porque às vezes um culto de 40 minutos eu prego muito mais do que isso, né? Mas se deixar. Mas essa atmosfera que a gente tem, essa autonomia, às vezes a gente não sabe. De chegar e mudar o ambiente através da oração. A gente às vezes fica esperando alguém orar. Não se levante você, guerreiro. Você tem autoridade, a casa é sua, o marido é seu, a mulher é sua, ou o filho é seu, é você. Quem tem autoridade é você. Amém. Então mude a atmosfera que você está. Amém. Porque você carrega o que muitos não carregam, a presença e o Espírito de Deus. Amém. E o Espírito de Deus faz a diferença. Amém. Aonde Jesus chega, as coisas não ficam mais como estão. Aparentemente, aos olhos não você vai dizer a vida está a mesma coisa, mas vai mudar. O quanto você já cresceu, o quanto você já rompeu, o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. É testemunha atrás de testemunha, é milagre atrás de milagre, é livramento atrás de livramento. Como é que a gente pode dizer que nós não temos o poder de mover essa atmosfera? Amém. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja diz: Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de A Jesus. vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Amém. Amém. Glória a Deus. Foi bem tumultuado, mas tudo certo. Deus abençoe a vida de vocês. Uma semana de vitória. Domingo estaremos aqui para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês que estão online, né? Que o Senhor abençoe a semana de vocês. Amém. Que seja uma semana aonde nós possamos já testemunhar domingo uma mudança na atmosfera onde nós estamos colocando os nossos pés. Amém. Amém? Deus Glória a abençoe Deus. vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém.